Quero cumprimentar todos que nos acompanham nessas aulas de introdução à filosofia, especialmente porque nós tratamos da filosofia a partir da visão, da perspectiva do pragmatismo de John Dewey, e nós tínhamos visto, até esse momento, a aproximação da filosofia como filosofia de vida. Hoje nós vamos tratar um pouco daquilo que trata a filosofia especializada, a filosofia como um conjunto de conhecimentos elaborados pela academia e muito próximo daquilo que a gente fala ou conhece como conhecimento científico. De forma geral, aquilo que os filósofos fazem se afasta um pouco da vida cotidiana, primeiro pela profundidade dos conceitos, da linguagem técnica que se usa e da própria lógica que eles trabalham e da tradição. Então, assim como a filosofia e a filosofia se aproxima mais ou menos daquilo que nós consideramos como conhecimentos especializados dentro da ciência. Vou usar um exemplo assim. Os conhecimentos científicos, eles têm outro vocabulário, outra lógica, um pouco diferente daquela que nós usamos no dia a dia e no cotidiano. Assim também a filosofia, de uma forma um pouco mais especializada, ela lida com um rol de vocabulários, de questões, de reflexões, que às vezes não ficam tateáveis, às vezes não ficam tão aplicáveis e às vezes não parecem não dar conta de problemas cotidianos. Mas eu quero destacar que a filosofia sempre é uma tentativa de responder aos anseios de uma determinada época das pessoas que vivem em sociedade com seus problemas. Se por vezes nós lemos textos de filosofia, textos mesmo conhecimentos científicos que parece que não dão conta dos nossos problemas cotidianos, é devido talvez à inadequação que se tem em relação a esse conhecimento na aplicação. Mas todo conhecimento científico, assim como todo conhecimento filosófico, ele precisa nos auxiliar nas nossas atividades cotidianas, no sentido da nossa atividade de vida. Obviamente, com a evolução da sociedade, recentemente, nós temos muitos reflexos da ciência no nosso dia a dia. Né? Nós usamos, principalmente em relação às tecnologias, nós usamos celulares, nós usamos essas ferramentas, mesmo que a gente não compreenda muito bem a estrutura e o funcionamento delas, mas a gente usa elas. Então, assim, nós temos reflexos do conhecimento científico na nossa vida. A educação, a escola, é esse processo de nós conseguir elaborarmos as questões do nosso dia a dia de uma forma um pouco mais científica, de uma forma um pouco mais em termos de conhecimento. Por que isso é necessário? Ou por que isso seria sugestivo? Quando nós pensamos sobre questões da vida, de forma geral, e nós vamos pensar assim, se a gente não fosse para a escola, nós teríamos, por exemplo, dificuldade de compreender as letras. Nós teríamos, para usar um exemplo muito simples, dificuldade de ser alfabetizados se nós não fôssemos na escola. Então, o conhecimento elaborado, tanto pela ciência como pela filosofia, ele permite nós compreender diferente a nossa realidade. E essa compreensão diferente faz nós nos tornarmos também diferentes. Então, esse é o processo formativo. Obviamente que em muitas situações da vida acadêmica, da vida escolar, a gente estuda coisas que a gente parece que às vezes não liga à nossa realidade. Isso, na verdade, isso tem suas origens, como nós conversamos, na sofisticação que esse conhecimento tem e da forma como nós, ou a nossa cultura reflete acerca dele. Então, a escola é um lugar muito interessante para nós nos questionarmos, para não aceitar somente a autoridade, mas conseguir pensar a partir de nossas próprias
na nossa própria forma, da nossa própria vida, com o nosso próprio pensamento. Quando nós distanciamos demais as reflexões da nossa vida, tanto na filosofia como em qualquer conhecimento que nós tenhamos na escola, quando parece que perde o sentido, eu estudo uma coisa na escola e parece que eu não uso em outro ambiente, fica um conhecimento sem significado, ele é difícil, normalmente a gente tem que se esforçar, se disciplinar para que a gente possa compreender e de repente repetir isso para o professor, mas eu volto a frisar que um conhecimento decorado, ele não nos ajuda a viver melhor. Ele não nos ajuda a refletir sobre a realidade. E toda a capacidade reflexiva que nós desenvolvemos, ela surge a partir de problemas da nossa realidade. Ela surge de problemas práticos que nós precisamos resolver. Então, quando nós conseguirmos refletir a partir de problemas que nós temos, usando os recursos, tanto da filosofia mais elaborada como da ciência, nós conseguimos ter um outro tipo de compreensão, nós conseguimos sofisticar a nossa compreensão da realidade. E volto a dizer que a filosofia sempre diz respeito às condições da nossa vida. Nós sempre estamos refletindo acerca das condições da nossa vida. Vezes ou outra, aquilo que a gente estuda na escola parece que não dá conta. Mas isso é muito mais pela forma que ela usa do que propriamente pela intenção. Certo? Eu agradeço a quem assiste esse vídeo e dizer que da importância de refletirmos constantemente sobre nossa realidade, nos indagarmos e usar nossa capacidade reflexiva para resolver os nossos problemas. Assim como também a escola, em certo sentido, permite-nos ou deve nos permitir a ter um princípio formativo para nós compreender e resolvermos nossos problemas na prática. Certo? Muito obrigado por nos acompanhar.